Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Em dia de pré-jogo, mais um pré-jogo aí de competição internacional. Amanhã tem Sul-Americana, amanhã tem Santos em campo, amanhã tem Santos na Vila Belmiro. Vamos enfrentar a Universidade Católica do Equador, não do Chile, então um genérico aí sempre preocupante, né? Lembramos de River Plate do Uruguai, lembramos de Barcelona de Guayaquil. Vem aí mais um genérico aí, um time filiado, mais uma filial aí, mais uma homenagem. E, bom, na verdade não, falaremos um pouco da história da Universidade Católica, não necessariamente é uma homenagem, mas certamente é uma referência à versão famosa que é a do Chile. Antes de começar a falar do vídeo, da provável escalação dos relacionados e um pouco da história da Universidade Católica do Equador, como eu peço sempre, se inscreve no canal, aumentou aí nos últimos dias um pouco, acho que por causa do vídeo da coluna, do Juca Kfouri e tal, então, mas enfim, que bom que as pessoas estão se inscrevendo, muito obrigado a todos, passamos de 400, então rumo ao 500 agora, muito obrigado a todos os nossos inscritos, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, comenta, compartilha, interage com a gente, converse com a gente, eu prometo que eu respondo assim que pensar numa resposta que seja à altura dos comentários. Que normalmente são muito bons, fique bem claro. Bom, para amanhã, o Santos que enfrenta às 7h15, recebe às 7h15 a Universidade Católica do Equador, na Vila Belmiro, terá algumas questões interessantes. A primeira é João Paulo, que parece que sofreu um machucado, mas que sofreu uma pancada no joelho. É dúvida, mas deve jogar, a chance maior é que jogue. E com isso, o Paulo Mazzotti foi relacionado também. O John ainda não voltou do seu processo de lesão. Eu acho que é uma cicatriz que não cicatrizou muito bem. Então teremos como goleiros possíveis o João Paulo, o Mazzotti e o Diógenes. O Ângelo também voltou a ser relacionado, então uma informação interessante. E o Léo Batistão, os dois estão liberados, foram relacionados, estarão na Vila Belmiro. Possivelmente não serão titulares, mas de qualquer forma estão aí dentre o grupo que possivelmente entrará em campo. Além deles, destaca-se a volta do Sanches também, porque na Sul-Americana não tem a questão de limite de estrangeiros que o Santos teve agora no Brasileiro. Então, contra o Fluminense, o Sanches não pôde ser relacionado. Contra a Universidade Católica, sim, estará no banco, possivelmente também não deve ser titular. Coisa que não acontece com o Marcos Leonardo, a gente lembra, né? Ele pegou 3 jogos de suspensão, uma punição absurda, mas ele não pode jogar então, nem esse nem o outro jogo contra o União La Calera, deve voltar só depois, e com isso devemos ter mudanças aí no time titular com relação ao que foi visto contra o Banfield. Trago aqui a informação da Gazeta Esportiva, deixa eu dar os créditos direitinho, só diz Gazeta Esportiva, que diz que a provável escalação do time é João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman e Lucas Pires. Então, Lucas Pires e Madison de titulares, Maicon e Bauerman de dois zagueiros só. Maranhão, Fernandes e Zanocelo. Então, uma manutenção aí de 2 volantes. 3, né, na verdade. O Zanocelo também é segundo volante. Então, 3 volantes de novo. Aquilo que não deu tão certo assim no último jogo. Na Gazeta Esportiva, dá Ângelo ou Lucas Barbosa, Ricardo Goulart e Lucas Braga ou Johan Julio como possibilidades. Outras fontes indicam que pode ser, vou dar aqui, tem que dar crédito, né? Do Lucas Mussetti, Johan Julio, Ricardo Goulart e Brian Angulo como titulares. Acho essa mais possível porque eu acho que ele vai querer usar um centroavante de ofício, que é o caso do Brian Angulo. O Johan Julio talvez acabe fazendo essa meia, mas me preocupa que nenhum dos dois casos tá lá Maranhão e alguém entre parênteses para ser uma possibilidade. Então,
parece que o Santos mais possível mantém esses dois volantes, e aí a gente volta à questão, né? Que o Santos acertou a defesa, tem tomado menos gols nesses últimos 2 jogos, enfim, foram só 2, tomou um gol em 2 jogos, é bom. Saiu ileso do jogo contra o Fluminense, mas também não criou nada nesses 2 jogos. Um time com 2 volantes e mais usando o Celo, mesmo que seja o Lucas Barbosa, fica bastante pobre de criatividade, digamos assim. O Zanocelo ainda não jogou mal contra o Fluminense, deve ser dito, mas de qualquer forma não é algo que inspire muita confiança nesse ataque. Uma outra coisa que o Lucas Mussetti fala é que o Fabiano Bustos treinou outras escalações e que ele deve definir o time amanhã na hora da bola rolar. Lembro que a escalação possível contra o Fluminense tinha o Lucas Braga de titular, se não me engano, e o Zanocelo no banco. Então é possível que ele faça mudanças, e aí a gente lembra o Sampaoli, que sempre fazia isso. Era impossível acertar a escalação do Santos antes do jogo, e eu acho que é interessante isso, até para os jogadores estarem sempre prontos para serem titulares. E se ele treina bastante diferentes escalações, quer dizer que ele treina também diferentes formações táticas. Também acho bastante produtivo. Esperamos que isso signifique que tenha aí uma opção com o time mais ofensivo, um time que, afinal, dessa vez leve mais perigo para o adversário que receberá na Vila Belmiro. Como outras opções, só para constar, então, o Diógenes, caso o João Paulo não consiga jogar, o Diógenes será o titular, tem isso, com o Paulo Mazzotti de reserva. O Felipe Jonathan também está relacionado, uma opção. De zagueiros nós temos o Velasquez e o Luiz Felipe como reservas possíveis, eu acho que continua Maicon e Bauerman. Além de Rodrigo Fernandes, William Maranhão e Zanocelo, temos Pirani, Camacho, Sandri, Goulart e Sanches. Bom, o Goulart vai ser titular possivelmente no ataque. E aí no ataque, Johan Julio e Brian Angulo, Lucas Barbosa e Lucas Braga, Ângelo e Batistão. Então 24 jogadores aí, bastante condizente com o que nós temos visto do Santos nos últimos tempos. E agora falando um pouco do Universidade Católica. Universidade Católica que vem em quarto no campeonato equatoriano. Vem de uma vitória bastante expressiva contra o 9 de Outubro Futebol Clube, o 9 de Outubro que é o lanterna do Equatorianão. Empatou na primeira rodada da Sul-Americana com o União La Calera jogando em casa. E antes disso tinha perdido do Barcelona Sport Clube, o nosso conhecido Barcelona de Guayaquil. Ele tem o mesmo nome do time do Chile, né, a Universidade Católica do Chile, e tem como apodos, que é apelidos em espanhol, Camarata, Trencito Azul e Chatoleí. Muito interessantes as histórias, vou contar porque eu gosto desse tipo de curiosidade. Trencito Azul porque é um time que se veste todo de azul, claro. Então ele tem essa referência de ser um trem. Nem tinha sei lá, do Expresso do Vasco da Gama, enfim. Então, Trencito Azul é bem óbvio. Camarata porque tinha um padre, um padre Virgílio Camarata, que, bom, é uma universidade católica, então faz sentido que um padre tenha influenciado a criação de uma equipe de futebol entre os seus estudantes. Então era o time Camarata, o time do Virgílio Camarata. E essa, inclusive, não tinha nem ideia, o apelido de Chatoleí, então para eles é um apelido mesmo, a forma como eles se referem ao Universidade Católica, é um derivado de um grito da Universidade Católica original, a Universidade Católica do Chile, que eles soletram, meio que fosse soletrando católica. Então, a Universidade do Chile, os torcedores gritam Seatolei, então de C-A-T-O-L-I, de L-I, né, de católico, e os equatorianos adaptaram esse grito para Chatoleí, então se tornou um apelido da Universidade Católica do Equador. Acho muito interessante esse tipo de curiosidade. E este é o time que nós enfrentaremos amanhã às 7h15 no horário de Santos, na sagrada Vila Belmiro. Espero que o Santos consiga aí um bom resultado. A gente lembra, né, que o Bustos tem 6 jogos e só uma vitória, mas também tem 6 jogos e só um jogo em casa na Vila Belmiro, e foi justamente essa vitória.
nos jogos fora, tirando contra a Ferroviária, né, que acabou sendo um jogo que ele acabou tomando muito gol, mas fez 6 gols, só 3 valeram, mas fez 6 gols. O Santos, o Bustos tem mostrado uma postura muito defensiva jogando fora de casa. Então vamos ver se nesses 2 próximos jogos, que serão em casa, contra a Chatoleí, contra a Universidade Católica e contra o Coritiba, no que vai ser uma prévia da Copa do Brasil, se o Bustos consegue tornar esse time mais ofensivo e, de novo, que a gente sempre espera. Espera que o Bustos estude e evolua. São as 2 coisas que a gente pode exigir. Defensivamente, dá para dizer que o time evoluiu do que viu contra o Banfield e do que viu nos últimos jogos, antes dessa mini temporada que nós tivemos, intertemporada. Falta o ataque se movimentar mais, criar mais jogadas, se aproximar mais da área com mais pessoas. Então eu gostaria de verdade que não fossem 2 volantes defensivos. Acho que uma formação com o Rodrigo Fernandes, Zanocelo, que tem ajudado na marcação. E daí você pode colocar o Lucas Barbosa, coloca o Johan Julio e coloca daí o Brian Angulo e Ricardo Goulart com o Lucas Barbosa chegando junto. Acho que tem opções melhores do que simplesmente colocar 2 volantes e defender muito o time. Claro, faz sentido, tem lógica se ele tiver treinado dessa maneira, com 2 volantes segurando atrás, mas com os pontas muito soltos. É que nem o Madison. Bom, o Lucas Pires ainda cruza um pouco melhor, né? Mas o Madison não é exatamente esse primor técnico, a gente fala. Ele é um cara que finaliza muito bem, que se movimenta bastante, mas não é assim aquele cara genial para cruzar a bola, para tocar a bola. Então, não sei se é o suficiente deixar a criação para parte deles. Até porque o Zanocelo também não é meio de campo, né? Ele não é esse meio ofensivo, ele é um segundo volante. Então fica aí o Pirani também, que eu sempre coloco aqui, mas que eu acho que é uma opção interessante. Se você tirar, por exemplo, um volante e colocar o Pirani, eu acho que pode funcionar melhor. Mas de qualquer forma, vamos ver se essa escalação se mantém até a hora do jogo. E aí 6h15 a gente compartilha aí a escalação e opina sobre isso. Certo, pessoal? Então, de novo, amanhã 7h15, o Santos precisa ganhar, já que só passa um, a gente lembra também, né, sempre, só passa o primeiro colocado da Sul-Americana de cada grupo. Então, difícil, vai ser complicado, e o Santos já saiu muito atrás, só tem 15 pontos possíveis, então é importante que o Santos consiga o maior número desses pontos para ver se consegue ficar em primeiro, e ainda vai ter a questão de saldo de gols, possivelmente. Então que o Santos aí marque muitos gols e vença a Universidade Católica amanhã. É o que queremos, é o que torcemos, e que assim seja. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que se inscreveram aí recentemente, e amanhã, muito sofrimento, e pra cima deles. Abraço.